Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, da disciplina de Anatomia Vegetal. Estou passando aqui para fazer esse vídeo, um vídeo de boas-vindas para quem não pôde estar conosco na aula síncrona, tá? Então sejam bem-vindos à nossa matéria. Semanalmente nós teremos os nossos encontros síncronos, mas para aqueles alunos que infelizmente, por algum motivo ou outro, não pode estar presente no momento das nossas aulas síncronas. Por que eu digo nossas aulas? Semanalmente o professor vai fazer alguns encontros com vocês, que pode ser numa terça-feira, numa quinta-feira, Eu acho que são dias bacana para a gente conversar, para a gente dialogar, para nós termos a nossa aula ao vivo, Porque na segunda-feira vocês já têm os vídeos, já gravados do professor, vocês já terão as atividades já postadas na segunda-feira de manhã. Na terça-feira o professor dá a aula a tarde toda para vocês. Na quarta-feira vocês fazem as atividades. Na quinta-feira a gente tem mais outro encontro, e assim nós vamos tocando a nossa disciplina, Então eu combinei com a turma ao vivo que os momentos de aula síncrona o professor vai fazer com vocês mediante um agendamento no WhatsApp. Então a gente vai entrar no nosso WhatsApp, 100% dos alunos hoje já está no Moodle e já está no WhatsApp. E ali no WhatsApp o professor vai avisar com antecedência que horário que vai ser a nossa aula ao vivo, pelo Google Meet ou pelo Teams. E aí vocês vêm então e participam das nossas aulas ao vivo. Semanalmente também o professor está disponibilizando, além das minhas aulas, aulas complementares gravadas, aulas para vocês recordarem um pouco alguns conteúdos que é estudado no ensino médio. Nós chamamos aí do momento de nivelamento, Nivelar o conhecimento, recordar o conhecimento sempre é importante. Então agora o professor vai fechar a câmera, até para não pesar a transmissão da aula. Eu vou fechar a minha câmera e vou tocando a aula, que está mais fácil para a gente ir dialogando a respeito do conteúdo. No entanto, vocês hão de convir comigo que a anatomia vegetal é uma matéria muito importante, assim como todas as outras, mas a anatomia vegetal é uma parte da botânica que vai estudar as estruturas internas de uma planta. Então nós vamos discutir a respeito dos tecidos vegetais, tecido primário, tecido secundário, as estruturas que compõem as unidades dos órgãos, como folha, frutos, sementes, caule, raiz. Então nós vamos estudar de uma maneira não morfológica, o formato externo, mas a estrutura anatômica que constitui um vegetal. Além de estudar a estrutura anatômica, nós também vamos fazer uma abordagem do funcionamento, para que serve aquela estrutura de tecido, qual que é a importância dele para a planta. Então o professor vai fechar aqui, até para ficar menos pesado o vídeo. Eu vou fechar minha câmera, mas eu estou aqui, tá ok? Tá? Fazendo um teste aí, tá? Ó, o professor vai fechar para ficar mais tranquila a nossa transmissão da nossa aula. Então agora o professor vai acessar a aula e vocês vão ver aí qual a importância da nossa disciplina. Então, para quem não me conhece, eu sou o Cristiano, sou o professor de vocês de Anatomia Vegetal, e durante 6 semanas nós teremos aula a respeito da nossa matéria, São aulas condensadas. Durante 6 semanas nós teremos então a semana fechada com a minha disciplina, e de manhã acredito eu que vocês estão tendo outra disciplina como informática e estatística, Então, pessoal, fazendo um pouquinho a abordagem de anatomia vegetal. A anatomia vegetal é uma área que estuda os vegetais, principalmente nas estruturas internas, tanto células como tecidos das espécies de plantas, todas as espécies de plantas. E nós sabemos o quanto que o Brasil ele tem uma alta biodiversidade da flora brasileira. Então nós vamos estudar todos os grupos de plantas. E quais são esses grupos, já para adiantar um pouco mais, As briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas, nós vamos estudar durante a nossa disciplina, Então por isso que nesse primeiro momento o professor postou
lá no Moodle alguns vídeos que trabalha esses agrupamentos ou esses grupos botânicos, né? Então é interessante nós lembrarmos um pouco, né, porque essa matéria é até estudada no ensino médio e em cursinho, que são as classes básicas da botânica, né? Então nós temos algumas plantas que é chamada de briófitas, que são os musgos, os líquens. Nós temos as pteridófitas, que correspondem a samambaias e outras avencas e outras plantas. Nós temos as gimnospermas, que dá origem aí aos pinheiros, e nós temos as angiospermas, que são todas as plantas que apresentam flores e frutos e sementes, né? A gimnosperma fica mais com a parte de sementes apenas, não é exibido ou não é formado o seu fruto. E a anatomia vegetal, ela estuda todas as estruturas internas, né, de células, de tecidos dessas plantas, desses grupos de plantas. Além de estudar cada estrutura, estuda também o seu funcionamento. E o estudo da anatomia vegetal, ela parte desde o seu embrião. Então, a partir do momento que nós temos aí as sementes, né, e nós vamos ver que dentro da semente existem algumas plantas, no seu formato pronto para germinar, né? A semente ela está no estado de dormência, né? A maioria das sementes elas dormem, na verdade a planta ou a plântula que está dentro da semente ela está dormindo, né? Ela está em período de dormência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um período em que as sementes elas ficam fechadas, guardadas, né? A própria semente guarda essa mini planta que é chamada de plântula, e no momento ideal ela vai então iniciar o seu processo de germinação. O processo de germinação em algumas espécies, para vocês terem uma ideia, pode demorar 72 horas, 48 horas, 120 horas, vai depender muito de espécie para espécie. E tem algumas espécies florestais que demoram muito mais. Tem algumas espécies florestais que você precisa facilitar o processo de germinação, fazendo uma escarificação, né, lixando essa semente, ajudando essa semente a se abrir, porque ela é muito dura, né? Mas tudo isso nós vamos estudar não só na anatomia vegetal, mas também numa outra matéria chamada morfologia, mais para frente. Então os embriões, que são na verdade que a semente armazena os embriões, que são as mini plântulas, já apresentam a estrutura de tecidos, né? E tecidos é o conjunto de células. Então você vai ter alguns tecidos que está fazendo parte do revestimento, da proteção, do armazenamento de nutrientes dentro dessa semente para manter a plântula viva. A anatomia vegetal, então, é uma parte da botânica que tem por objetivo o estudo das estruturas de planta, auxiliando na identificação da espécie, auxiliando na classificação botânica. Sistematicamente, que é a parte de classificação das espécies, nós vamos visualizar que as plantas elas acabam sendo também classificadas nessas características de gimnosperma, angiosperma, na característica de pteridófitas e briófitas, elas também acabam sendo classificadas de acordo com essas características de tecidos e de células, tá? Aqui nós estamos visualizando o componente de a estruturação de uma germinação, né? Então, germinação de sementes, né? Seed semente, germination. Então, aqui nós estamos mostrando as etapas de germinação. Então, o primeiro tecido que vem, ou a primeira estrutura que surge na germinação, é o tecido radicular. Então, vocês estão observando que a radícula, ela vem primeiro, até por uma questão de busca de nutriente, e a instalação, né, vamos dizer assim, né, você vai ter primeiramente a raiz se instalando, conquistando o ambiente, para depois vir a parte aérea. O que é a parte aérea? Corresponde ao caule, corresponde às folhas, né? Então, primeiramente, o que nós temos de processo de germinação é o sistema radicular, ou tecido radicular, ou a própria radícula. Por que é chamada de radícula e não de raiz? São nomenclaturas anatômicas e morfológicas, né? Radícula ou raiz seria a mesma coisa, ou radícula seria uma raiz jovem, né? Então, esse processo de germinação ela acontece.
E o que tem a ver esse processo de germinação com o alongamento celular, com a formação de tecidos fundamentais e tecidos primários, né? Então, quando a semente ela sai do estado de dormência e ela começa a germinar, automaticamente inicia várias divisões celulares, formação de tecidos, né? Então, a própria germinação ela envolve uma atividade metabólica muito intensa, né? A semente estava dormindo e quando ela acorda para valer, né? Então ela começa a fazer metabolismo, a absorver nutriente, ela acorda para a vida, ela se desperta para a vida e consequentemente você vai ter várias reações fisiológicas, bioquímicas, né? Ela começa a absorver nutriente, a absorver molécula de água, a se estabilizar no meio ambiente, né? E sempre é bom lembrar nesse processo, principalmente para quem vai trabalhar com viveiro, né? Não enterrar muito a semente, né? Porque existem sementes que elas precisam da luz e da água para acordá-las, para quebrar a dormência, porque existem sementes que são fitoblásticas positivas, gostam de luz, mas existem sementes que são fitoblásticas negativas, não gostam tanto de luz. Independente disso, o que nós observamos é que o processo de germinação sempre é ideal você não enterrar muito, né? E aí, nesse processo, inicia várias divisões celulares, formações de novos tecidos. Assim como ocorre também nas brotações. Vocês estão vendo aqui, ó, um broto saindo de uma galha, de uma estaca que foi enterrada. Então, aqui é um sinal realmente de formação de células. Então, toda vez que a planta está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está então formando tecidos, né? E esses tecidos, se vocês observarem nessa imagem, já existem dentro da semente. Então aqui você tem, ó, nessa imagem aqui do meio, você tem a protoderme. O que é a protoderme? É a parte mais externa da planta. Então é como se fosse a pele de um animal, de um bezerro, de um cavalo, a pele do ser humano, nós chamamos de epiderme. Aqui está sendo chamado de protoderme, né? Mas seria, na verdade, as primeiras camadas de célula mais interna. Esse desenho que vocês estão vendo aqui dentro da semente é a planta. É a planta, ela vai germinar, ela vai sair para fora dessa semente, ela vai romper a testa, que é chamada, ou a casca, que é chamada da semente, vai ser rompida e ela vai sair, né? Então aqui dentro, ó, essa parte mais escura central é a planta em miniatura. Essa parte mais clara já é o tecido de reserva, olha aqui em cima o nome dele, ó, endosperma. Endosperma, se vocês pesquisarem na internet ou ler algum livro que eu coloquei no Moodle, vocês vão ver que endosperma é um tecido de reserva. Então nesse tecido de reserva tem carboidrato, tem água, tem lipídios, tem toda a estrutura química para manter essa plantinha aqui viva. Quando essa planta ela vem para germinar, ela vem para fora, ela vem para valer, ou seja, ela tem que conquistar o meio ambiente terrestre e ela vai se adaptar. Aqui vocês estão vendo, então, que além da protoderme, que é uma camada de tecido de célula mais externa, nós temos também o procâmbio. O que é o procâmbio? O primeiro câmbio, que é o xilema e o floema. Vocês já ouviram falar de xilema e floema? Xilema e floema são os vasos condutores da planta. Então o xilema e floema ele já existe desde dentro da semente, né? E depois do xilema e do floema, o xilema vai levar água e nutrientes do solo até a copa das plantas, das árvores, e o floema vai transitar os metabólicos, os fotoassimilados que vêm da fotossíntese, carboidrato, aminoácidos, são as substâncias mais orgânicas, né? Xilema e floema é mais água e sais minerais. Por isso que nos livros do ensino médio, né, eles falam seiva bruta é água e sais minerais. Seiva elaborada é aquilo que a planta elabora dentro dela, aquilo que a planta sintetiza dentro dela. Então, esses tecidos, como que são chamados? A protoderme é um tecido de revestimento e proteção. Por quê? Reveste porque protege. O procâmbio é chamado de tecido vascular, como se fosse canos, veias, que transloca nutriente metabólico dentro da planta. E o meristema fundamental já são 3 tipos.
o parênquima, que são tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, parênquima, que é onde armazena bastante substância, o colênquima e o esclerênquima já são tecidos mais duros, que vai dar mais rigidez, eles estão mais lignificados, tem mais celulose, que vai dar sustentação para a planta. Então, esses tecidos que vocês estão vendo, é muito importante vocês estudarem, né? Tecido do endosperma da semente, saber o que é o endosperma, a protoderme, que é o tecido mais externo, o procâmbio, o meristema fundamental, que é formado por parênquima, colênquima e esclerênquima. Esses são os tecidos primários, são os primeiros tecidos que compõem o corpo anatômico de uma planta, tá? As plantas, elas vão crescer, eu falei isso na aula síncrona. As plantas, elas vão crescer tanto em comprimento e profundidade, ou seja, ela cresce, olha a seta do mouse do professor, ela cresce para cima e para baixo. O que é isso, professor, para cima e para baixo? Ela cresce em altura e em profundidade, mas ela também cresce em espessura. Então, uma mangueira, né? Vamos pegar uma mangueira que é um exemplo mais caseiro. Todo mundo já deve ter visto um pé de manga espada, um pé de manga bourbon ou qualquer outro tipo de manga. A muda da manga, ela não vai passar de 30 centímetros e de repente você deixa essa planta em condições favoráveis e aí ela vira uma grande árvore, né? Vamos fazer uma sombra maravilhosa no fundo de muitas casas. É óbvio que esses tecidos crescem. O tronco de uma mangueira, tem mangueira que tem que ter 2 homens para abraçar. Mas só que antes dessa mangueira ser essa planta gigantesca, ela foi uma planta pequena. Então isso prova que as plantas, elas crescem em altura e em espessura, também em profundidade. E como que elas crescem? Promovendo alongamento celular. Um dos alongamentos celulares, da divisão celular, do crescimento celular, são chamados de meristemas, ou células meristemáticas. Então, tanto na ponta superior, que nós chamamos de gema apical, como na ponta inferior das raízes, existem regiões que crescem, que acontece várias divisões celulares e as plantas vão crescendo. Então, as plantas, elas crescem mesmo em altura e profundidade. Profundidade porque a raiz vai crescer, né, para o subsolo. A planta, a parte aérea dela cresce em altura, vai ganhando aí o céu, né, digamos assim, a atmosfera, o céu, como vocês queiram chamar, e ela também cresce em espessura, vai ficando mais grossa. E essas regiões têm nome, é chamada de tecidos meristemáticos, são eles que induzem o crescimento. Então eu tenho o tecido meristemático do caule, está aqui em cima, gema apical ou tecido meristemático do caule. E eu tenho as gemas laterais, que vai dar origem à folha, que vai dar origem à flor, a fruto, né? Então, na verdade, as gemas laterais é que dá origem ao, por exemplo, a planta de jabuticaba, a jabuticabeira, a acerola, né? A goiaba, são tudo frutos que vêm ali, que fica grudadinho ali no caule. Então são as gemas laterais que vai dar origem. E as gemas apicais da parte aérea ou da parte radicular, que é a raiz, é onde vai acontecer o crescimento das plantas. Então são regiões ou são zonas meristemáticas de muita intensa atividade metabólica, tem muito ATP envolvido, né? Adenosina trifosfata, gasta-se muito cálcio, muito nutriente, muito carboidrato, gasta-se muita energia para fazer uma planta crescer, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos, só para falar um pouco de tecidos, nós temos os tecidos de uma folha, né? Então a folha, ela tem também a mesma constituição de uma planta como um todo, né? Então ela vai ter aqui, por exemplo, a cutícula. O que é a cutícula? É uma fina camada lipídica que impede com que a folha perca muita água, né? Então a planta, ela transpira. E por onde que ela transpira? Onde que é o poros que sai essa água? É nas folhas, onde estão os estômatos e células guardas. Então é óbvio que da maioria das folhas vão ter uma grossa ou uma fina camada de cutícula, que é formada por uma camada lipídica.
Abaixo da cutícula eu tenho a epiderme. O que é a epiderme? Cristiano, é a mesma epiderme da pele de um ser humano, por exemplo? Seria assim, como se fosse um revestimento, uma pele, né, da folha que impede o crescimento, a evaporação. Tá tendo um carro aqui do lado fazendo barulho, tá? Daqui a pouco deve diminuir, eu acredito. E aí nós temos o parênquima palissádico. O parênquima palissádico é onde acontece a fotossíntese, ó. Por isso que ele está sendo representado aqui de verde. Embaixo do parênquima palissádico, que é onde acontece a fotossíntese, aonde está o cloroplasto, a clorofila, eu tenho o parênquima lacunoso. O que é o parênquima lacunoso? É onde chega a água, onde chegam os sais minerais, os metabólicos do xilema e do floema. Então tudo isso são o que, professor, essas estruturas? Por que o senhor está mostrando para nós? Eu estou mostrando a anatomia celular de uma folha. Então aqui é apenas um exemplo de como que os vegetais são formados por células e por tecidos. A cutícula é uma camada lipídica. A epiderme superior e inferior é uma camada de célula que protege a folha contra o excesso de radiação solar. O parênquima palissádico já é onde acontece a fotossíntese, também é um tecido de reserva. E o parênquima esponjoso ou lacunoso é um espaço mais aberto, mas é onde chega a água e os metabólicos e sais minerais pelo xilema e floema, que é um tecido vascular. Então aqui eu chamo a atenção de vocês para vocês verem como que as plantas apresentam bastante tecidos, né? Os estômatos, já que nós estamos falando, são verdadeiros poros. Nós, seres humanos, nós temos as glândulas sudoríparas, que é onde sai a nossa transpiração, o nosso suor, certo? As folhas apresentam os poros, tá? Apresentam os poros chamados de estômatos e células guardas. Olha aqui, é onde acontece a troca gasosa de CO2 e de O? Mas é onde também sai molécula e vapor de água. Então, vocês estão vendo o desenho aqui, a água entra pela raiz, transloca por todo o tecido interno do caule até chegar nas folhas, onde vai sair para a atmosfera. Então, na verdade, a água e os sais minerais transloca por todos os tecidos. Lembrando que a planta tem uns tecidos chamados tecido parenquimático, tecido do esclerênquima, tecidos do colênquima. Tem vários tipos de tecidos. Xilema e floema é um tipo de tecido chamado de tecido vascular. Então a planta em si, ela tem vários tecidos. Agora, é óbvio, vou voltar aqui na imagem para vocês raciocinarem comigo. É óbvio que uma planta xerófita, que é uma planta de deserto ou da caatinga brasileira, a camada de cutícula dela vai ser mais grossa, e a epiderme também. Por quê? Porque elas são plantas que ficam mais expostas ao sol. Diferente de uma planta mais de sombra, talvez a cutícula e a epiderme dela vai ser menor em espessura, porque não vai precisar de tanta proteção, porque ela é uma planta de sombra. As plantas de sol, ou uma planta C4, por exemplo, ela vai ter uma maior camada de epiderme. Mas ela, professor, ela vai ter parênquima, palissádico, lacunoso, xilema e floema. Todas as plantas apresentam esses tecidos, porque são tecidos primários, tá? E todas as plantas vão ter estômatos. Olha essa imagem aqui, o professor fechou a planta, ó, cobriu a planta com um saco para mostrar que ela transpira. No outro, eu dei bastante água, no outro dia o saquinho amanheceu lotado de bolinhas de água. Então isso é uma prova que as plantas elas transpiram. Aqui vocês estão vendo uma lâmina verdadeira. Olha lá, é uma lâmina de folha, né? Da parte superior eu tenho uma epiderme, uma cutícula bem grossa, e na parte inferior também, porque a epiderme ocorre nos três, né? E aí no meio eu tenho um parênquima lacunoso ou palissádico, né? E em cima eu tenho o tecido palissádico, que é onde acontece a fotossíntese. Essa imagem aqui é uma imagem verdadeira de uma lâmina, e essa daqui é de esquema de livro feito pelo ser humano. Observe como que é similar, né?
Aqui vocês estão vendo a epiderme, o parênquima palissático, aqui no meio o parênquima lacunoso com um cristal prismático, né? Podem ser cristais que vão sendo formados pelo acúmulo de sais minerais. Aqui você tem feixe vascular. O que é o feixe vascular? Xilema e floema. É onde chega então a água, o nutriente e os próprios fotoassimilados que a planta produz. Tá? Então, o xilema e floema é um tecido vascular cambial, né, condutor de seiva bruta e seiva elaborada. Tá? Bom, os tecidos vasculares, já que nós estamos falando dele, é o xilema e floema. Observe nesse desenho aqui da planta número 1, o xilema está subindo, né? A água ela vem do solo para a planta. Enquanto que o floema, a água pode subir, mas também, a água não, os metabólicos podem subir e também podem descer. Então são sentidos variados, tá? Então sempre é bom vocês lembrarem disso. Além de saber que o xilema carrega água e sais minerais e o floema carrega metabólicos fotoassimilados produzidos pela fotossíntese, o floema pode transitar, ele pode ir para a folha, sair da folha, voltar para o caule, ir para o fruto, sair do fruto, ir para uma flor, sair de uma flor, ele transita por toda a planta. Então, isso é muito importante vocês saberem. Então, são tecidos vasculares ou vasos condutores. Ele não é de revestimento, ele é de conduzir substância. Ele tem grande importância para as plantas, né? O que seria a planta se nós não tivéssemos esses tecidos primários chamados de xilema e floema? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é nesses desenhos aqui, ó, o xilema é um cano oco onde a água e os sais minerais é transitado, né? Enquanto que o floema é de célula por célula, né? Então enche uma célula, essa célula lota de nutriente, vai para outra célula, lota, vai para outra célula. Então aqui a gente pode até assimilar e falar que é como se fosse um transporte não passivo, mas ativo, né? Ele é mais lento, vai ter bastante gasto de ATP, adenosina trifosfato, no seu deslocamento. Aqui em cima vocês estão vendo, ó, o xilema é um cano oco, enquanto que o floema são várias células pequenininhas formando a estrutura. Bom, nesse slide nós percebemos que as plantas, elas existem em zonas ou locais de crescimento, como eu falei anteriormente, né? Então a gema apical fica no caule, é o famoso olhinho, é o famoso broto, né? Cortou aqui o broto, ela para de crescer em altura, vai crescer em largura, né? E aí você tem a região de nós e entre nós, que é onde tem as gemas laterais. Essas gemas laterais podem dar origem à folha, novas folhas que a gente chama de brotação, pode dar origem à flor, pode dar origem consequentemente, da flor vem os frutos, né? Mas geralmente as plantas elas se desenvolvem nas regiões meristemáticas. Aqui em cima eu tenho um meristema apical que puxa a planta para crescer para cima. Aqui embaixo eu tenho a região lisa ou meristemática que puxa a planta, mas não para crescer para cima, mas para crescer em profundidade, em aprofundar no solo, né? Então aqui eu tenho a raiz pivotante, nas laterais eu tenho as raízes secundárias ou ramificações, onde elas buscam estabilidade, para a planta não tombar e buscar alimento. Enquanto que a raiz principal ela vai em profundidade, ela também em busca de certa forma de alimentos, mas também auxiliando na estabilidade da planta. Aqui vocês estão vendo, lá vocês viram os tecidos da folha. Aqui eu estou mostrando o tecido de uma raiz de um caule. Vocês observem que tem certa semelhança, né? Então eu tenho na região central o parênquima medular ou tecido vascular, que é o xilema e floema, né? Aqui, ó, vocês estão vendo raiz das plantas. Olha como que a planta é formada por raízes. Então eu tenho o tecido xilema e floema, que é por onde faz a condução da seiva bruta e a seiva elaborada, né? Eu tenho aqui em volta do parênquima cortical, ou que é onde acontece o armazenamento de muitas raízes. Lembra que algumas raízes são tuberosas, né? Vamos dar um exemplo de raiz tuberosa: cenoura, beterraba, gengibre, espada de... Muitas vezes a espada de São Jorge do Caule, que é subterrânea, né? Cenoura, beterraba,
rabanete, mandioca. Então aqui quando a gente coloca parênquima, esse parênquima geralmente são tecidos internos onde acumula muitas substâncias e água, né? Aí você tem a parte da epiderme, ó. O que é a epiderme, professor? Essa camada mais externa verde. E aí eu tenho o revestimento mais interno, que é a exoderme, né? Que é onde futuramente pode dar origem às cascas, né? A casca da raiz. E aqui vocês estão vendo, ó, um caule na fase de amadurecimento. Por que a gente sabe que está amadurecendo? Olha a presença do colênquima. O colênquima é essa camada marrom. Ele é mais duro, mais lignificado, né? Então é um caule querendo virar tronco, querendo virar um tronco de uma árvore. Mas, novamente, o que a gente vê? Parênquima, e a gente vê no centro o cilindro vascular, que é o parênquima medular, como a gente chama, onde está o xilema e o floema. Então essa daqui são as anatomias básicas da folha. Olha lá, vamos ver como que é uma folha mesmo? Ó, a folha cutícula e epiderme, parênquima palissádico e parênquima lacunoso, onde eu tenho xilema e floema, palissádico onde acontece a fotossíntese, a epiderme e a cutícula protege a folha de perder água, tanto em cima como embaixo. Aqui o professor já está mostrando para vocês o tecido de caule e de raiz. Olha como que tem uma certa semelhança. A da raiz, o xilema e floema é menorzinho, é pequeno, mas tem. E o do caule já é maior, porque é o tronco de uma árvore, né? Mas é um caule. Então apresentam essa estrutura em toda a planta. Aqui vocês estão vendo a área ou zona de crescimento do meristema da raiz, né? Olha lá, ó. Meristema apical da raiz, é aqui que faz crescer. Essa região aqui é chamada de coifa, né? É um tecido mais de proteção, né? Protoderme. O que é a protoderme? Proteção, né? Proteger a raiz para ela não se machucar, para ela não ferir. Então é uma camada mais espessa também de proteção, e essa raiz ela vai aprofundar. No meio do tecido eu tenho o procâmbio, que é o xilema e floema, e nas laterais dessa constituição celular eu tenho o que nós chamamos de tecido de preenchimento, que é o meristema fundamental, que é parênquima, colênquima e esclerênquima. Do lado você tem então o caule, né? Olha aqui um caule mais verde, não é um tronco, né? Mas você já está vendo já um caule já mais formado. Aqui você já está vendo um parênquima medular. Essa parte vermelha aqui representando o cilindro central, né? Que é como se fosse aí, por exemplo, lembrando, né? Lembrei agora que algumas árvores têm até tanino, né? Que é o tronco é avermelhado, né? Bonito de ver. Aí você tem o parênquima cortical, que é o parênquima de armazenamento. Muitas seringas, né, seringueiras, elas acabam sangrando, tirando látex dessas regiões aqui, ó, do parênquima. Parênquima é um tecido mais de armazenamento, colênquima e esclerênquima mais de sustentação e rigidez. As plantas, então, elas se dividem em grupos, como eu já falei. Nós temos as briófitas, que são as plantas que conquistaram o meio ambiente. As pteridófitas. Briófitas e pteridófitas, como elas estão mais perto das algas, que ficaria aqui na primeira, elas são mais dependentes de água. Gimnospermas e angiospermas são menos dependentes de água. Aqui embaixo o professor chama a atenção, né? As briófitas e pteridófitas conquistaram o ambiente terrestre. Então elas conquistando, não tem semente, mas tem esporos que elas é como se fossem microsementes, né, que germina e nasce outra plantinha como essa, que pode ser uma briófita ou uma pteridófita. E depois nós temos a gimnosperma e a angiosperma, que são as grandes árvores, né? Existem também de pequeno porte, mas assim, o que chama a atenção da gente é a presença da flor e do fruto nas angiospermas, e na semente não tem fruto. Né? A semente ela é desprovida de fruto. Você já tem a semente sem a presença da frutificação. Tá? Morfologicamente, né, não anatomicamente, mas morfologicamente, as plantas são divididas em parte aérea e parte subterrânea ou radicular. Né? Então a gente sempre vai ter uma raiz pivotante, a coifa, que é a proteção, os pelos de absorção, a raiz secundária, né, que vai buscar nutrientes. E a parte aérea, você tem todas essas estruturas, né? Caule, folha, região de gemas apicais,
flor, fruto. Então essa é a estrutura de uma planta, né? As plantas são divididas na parte aérea e subterrânea, radicular. Outra coisa que me chama a atenção agora é lembrar que as plantas também são divididas em fase vegetativa, né? Quando a planta vegeta bastante, produz bastante folha e não produz flor nem fruto, ela só está vegetando. Quando ela produz flor e fruto, ela entrou na fase madura, que nós chamamos que é uma fase de reprodução. Ela está na fase reprodutiva. As plantas elas acabam então absorvendo a água, essa água e os nutrientes entram pela raiz, entrando pela raiz vai se translocar por toda a planta pelo tecido vascular, condutor, e essa água vai sair. A planta ela é uma bomba, na verdade, uma fábrica de nutrientes e metabólicos. A principal função das plantas, principalmente da folha, né? A folha ela tem uma função de transpirar, ela suando entra mais água, ela vai estar em déficit hídrico, ela fazendo fotossíntese, ela está produzindo glicose, mantendo ela viva, e respirando ela está tendo troca gasosa. E aqui embaixo, para quem nunca viu, é um estômago, né? É um estômago com uma célula, a célula guarda, o estômago no meio e o ostilo que é a abertura, né? A porta do estômago, chama ostilo, né? Célula guarda reveste os estômagos, protege ele, e aqui vocês estão vendo até a presença de cloroplasto. Olha que bonita aí a imagem, ó. Principais tecidos que compõem as plantas são tecido adulto ou permanente, tecido de revestimento ou proteção, epiderme, o suber, que é um tecido mais, o tronco propriamente dito, tecido de sustentação, revestimento, está aqui os dois. Sustentação, que vai dar sustento, né, que vai deixar a planta rígida, colênquima e esclerênquima. Tecido de condução, xilema e floema. E o tecido de preenchimento, de armazenamento, parênquima. Parênquima, 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 parênquima. Cada parênquima desses, vocês vão ver que vai ter uma função que nós vamos estudar cada um deles. Aqui novamente um esqueminha falando sobre a protoderme, tecido fundamental, que nós vimos já lá atrás, né, naquelas imagens, acho que não precisa a gente recordar aqui nessa etapa, semelhante ao que nós mostramos. E aqui, para a gente finalizar a nossa primeira aula, vocês estão vendo a diferença também que existe de plantas angiosperma da classe das dicotiledôneas e monocotiledôneas, né? Monocotiledônea, o câmbio vascular tem parênquima, tá vendo? Tem floema, tem xilema e tem epiderme. Porém, o xilema e o floema é tudo distribuído, né? Já que nas dicotiledôneas não, é bem organizadinho, né? É toda uma simetria anatômica bem feita, né? Bem armazenada, bem estruturada, digamos assim. Então existem diferenças, ó. Quem são as monocotiledôneas? As gramíneas, a banana, a bananeira, né? Um exemplo bem clássico de monocotiledônea. E as dicotiledôneas, todas as demais plantas, né? Então elas apresentam essas diferenças. Aqui nós temos, ó, vários tecidos, todas essas estruturas são tecidos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, colênquima, epiderme, esclerênquima, parênquima clorofiliano, que é onde acontece a clorofila, a síntese, a fotossíntese, parênquima fundamental, colênquima, epiderme, todas essas nomenclaturas vocês vão acabar acostumando no decorrer das nossas aulas, tá? O professor parou com a turma, né, a respeito dos tecidos primários, nós não entramos em tecidos secundários, né? Aqui nós temos, ó, a imagem do caule de uma planta, né, a região meristemática, o primórdio foliar, uma folhinha nascendo aqui, a protoderme, que é a parte mais interna, os tecidos fundamentais, colênquima, parênquima e esclerênquima, e o procâmbio, que é a veia central, que é onde acontece o translocamento, que é chamado de xilema e floema. O professor então vai encerrar esses minutos de explicação. É lógico, né, pessoal, nada como vocês estarem na nossa aula ao vivo. Mesmo assim, eu faço essa filmagem, eu gravo umas explicações para vocês irem acompanhando para aqueles que não participaram da aula, né? No primeiro encontro nós tivemos 17 alunos, de 21 ou 22 matriculados. Então, quem não pôde assistir naquele momento, acho que foram 3 alunos
que me mandou o WhatsApp que não poderia, eu estou gravando essa explicação aqui para que vocês saibam do que nós discutimos na aula. Mas na aula os alunos interagem, perguntam, então a gente consegue dar 2 horas, 2h30 de explicação, tá ok? Espero vocês então na próxima aula. Lembrem, eu quero e gostaria que vocês estivessem ao vivo. É muito importante. Mesmo assim, para não deixar vocês na mão, eu faço essa gravação com essas explicações. Tá certo? Eu vou encerrar então por hoje. E aí eu espero vocês na semana que vem. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente conversar rapidamente aqui. Deixa eu abrir minha câmera. Tudo bem? Então, ó, eu conto com a presença de vocês ao vivo, tá? Venha assistir a aula do professor Cristiano. É bem melhor nós conversarmos ao vivo. É bem melhor, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Um abraço.